tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CNET Digital Bonfim, conectado com você. Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Eu daqui e você daí. Fique quietinho na sua casa, hashtag fica em casa, porque eu daqui transmito a aula aí para você, tá bem? Eu sou professora Auricélia Santos de Souza dos Anjos, professora de português da Rede Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim e trabalho na escola professora Maria Euda Xavier em Carrapichel. A nossa aula de hoje está destinada a você, aluno do 6º ano do ensino fundamental, e o nosso tema é linguagem verbal e não verbal. Na nossa videoaula de hoje, destinada a você, aluno do 6º ano, nós iremos estudar linguagem verbal e não verbal. E os nossos objetivos são reconhecer a dinamicidade da linguagem, diferenciar as linguagens verbal, não verbal e mista, e interpretar e compreender textos verbais, não verbais e mistos. Vamos lá? Inicialmente, nós precisamos entender o que é linguagem. A linguagem é o uso da língua para que a gente possa se expressar e se comunicar entre as pessoas. Inicialmente, quando a gente fala em linguagem, a gente pensa que só está destinada à parte da fala e da escrita. Isso é um senso comum. Mas, de uma forma geral, a gente pode fazer a leitura de um filme, de uma obra de arte, interpretar uma expressão facial, né? Se a pessoa não gostou de algo que você disse, aquela carinha de raiva, aquela carinha de desconfiada. A gente faz a leitura de tudo que nos cerca. Os gestos, as situações, as gravuras, as cores, enfim, a gente pode fazer a leitura do mundo. A linguagem verbal é quando a gente utiliza a escrita ou a fala como um meio de comunicação. Quando falamos com alguém, quando a gente lê um livro ou uma revista, nós estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada a forma pela qual nos comunicamos. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais presente no nosso cotidiano, pois através dela a gente expõe as nossas ideias e nossos pensamentos. Os exemplos de linguagem verbal: o serviço de telemarketing, em que usa a língua, o código falado, as letras de canções, os poemas, e aqui tem um lindíssimo de Cora Coralina, tem presente de montão no estoque do nosso coração. E não custa um tostão, a hora é agora, enfeite seu interior, sejas diferente, sejas reluzente. Cora Coralina. Então aí nós temos exemplos de linguagem verbal, letras de músicas, poemas, textos. E a linguagem não verbal, diferente da verbal, a gente não utiliza nenhuma forma de linguagem nem falada e nem escrita. A forma de comunicação, o código utilizado é a simbologia, ou seja, os meios comunicativos que nós utilizamos são as placas, os sinais, os gestos, as cores, os sons. Ou seja, são através dos signos visuais e sensoriais que a gente estabelece as nossas comunicações. E os exemplos nós temos, os tão famosos emojis que a gente utiliza nas nossas conversas de WhatsApp. Aí um excelente exemplo de linguagem não verbal, em que a gente não utiliza nem a fala e nem a escrita para se comunicar. Um outro exemplo é a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais,
onde cada sinal representa uma palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, homem, bebê e por aí vai. As plaquinhas colocadas na porta dos sanitários, né, para indicar se é masculino ou feminino. As placas de trânsito. O semáforo, que organiza o trânsito de uma localidade através das cores. As placas indicativas de silêncio colocadas em hospitais e clínicas. São todos exemplos de linguagem não verbal. As obras de arte de uma forma em geral. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma obra de arte de Tarsila do Amaral. Cada um faz as suas impressões a partir das telas dos artistas. Também é um exemplo de linguagem não verbal. E quando a gente utiliza a linguagem não verbal e a linguagem verbal ao mesmo tempo, aí nós temos uma linguagem mista. A linguagem mista, ela mistura as duas linguagens, que a gente tem como exemplos as histórias em quadrinhos, as charges, os anúncios publicitários. Quando acontece essa mistura de linguagem verbal e não verbal, a gente chama de linguagem mista. Olha lá os exemplos. As histórias em quadrinho, que tanta gente adora fazer leitura. Ei, Cascão, quer? Sabe como deixar um bobo curioso? Não, como? Amanhã eu te conto. Então, aqui a gente tem uma mistura de dois tipos de linguagem. As imagens, representando a linguagem não verbal, e os balões de fala, representando a linguagem verbal. E ainda mais as expressões faciais dos personagens, que marcam aí a linguagem não verbal. Então, na mistura desses dois tipos de linguagem, nós temos a linguagem mista. Os gráficos, em que mistura as imagens e a parte escrita. Os anúncios publicitários, a parte escrita representa a linguagem verbal e a parte dos ícones, dos símbolos, a linguagem não verbal. Então, são exemplos de linguagem mista. Então, vamos lá? Relembrando para não esquecer. Tipos de linguagem, quem lembra? Linguagem verbal, que a gente utiliza o quê? A fala e a escrita, isso mesmo. E a linguagem não verbal, o que é que a gente utiliza? Os símbolos, os gestos, os sinais, as cores, os desenhos e etc. E quando a gente utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal, aí nós temos o que chamamos de linguagem mista. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Vamos exercitar para não esquecer? Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas a seguir representa a linguagem verbal usadas na partida de futebol? E aí, as bandeiras de impedimento, os cartões vermelho e amarelo, o locutor de futebol ou o apito do juiz? Qual representa a linguagem verbal? Acertou você que disse o locutor de futebol. Próxima questão. Leia a tirinha. Professora, como é que eu vou fazer a leitura de uma tirinha se não tem textos? Esqueceram que a gente pode fazer a leitura das imagens através das representações gráficas? Então, observa no primeiro quadrinho o que é que Snoopy está tentando fazer. Isso, beber água. Vamos lá, na sequência, o que ele fez para conseguir o que queria? Chutou a torneira. Ele alcançou seu objetivo? Olha lá o último quadrinho. Não, porque ele queria apenas beber água e acabou todo molhado. Nesse caso aí, qual é o tipo de linguagem empregado nessa tirinha? Acertou você que disse que é a linguagem não verbal. Próxima questão. Quem é que nunca se imaginou na pele de um super-herói
por favor, levante a mão. Sempre tem um desmancha prazeres. Você aí que levantou a mão, pode baixar agora. O papo não é com você, é com quem já se transformou em um super-herói na imaginação, nos sonhos. Quem já desejou ter um chute ultrapotente para vencer no futebol? Usar um cinto da invisibilidade para sumir quando a mãe quiser saber quem quebrou aquele vaso chinês do século XVIII? Ou contar com uma olhada de raio-x para enxergar as respostas da lição no livro da professora? Gostaram da ideia? Tudo isso é muito legal, mas o mais importante é que os super-heróis enfrentam monstros e defendem a Terra. Entrar para essa turma não é difícil assim, basta seguir algumas regras básicas. Preparado? Então é hora de se transformar. Vamos lá, a respeito desse texto. A que tipo de leitor esse texto se dirige? Assinale a alternativa correta. A quem é destinado esse texto? São as crianças, os adultos ou os adolescentes? Acertou você que disse as crianças. Segunda questão. O papo não é com você. A quem o narrador diz isso? Para quem é que ele diz isso? Para as pessoas que nunca se imaginaram como um super-herói. Terceira questão. De todos os poderes ou superpoderes que estão citados no texto, qual você considera o mais importante e por quê? Eu queria o cinto da invisibilidade para poder estar em todos os espaços sem ser vista. E você aí, qual o superpoder que você desejaria ter? E qual é a linguagem presente no texto? Verbal, não verbal ou mista? Acertou você que disse que é uma linguagem mista, pois utiliza a parte escrita através da palavra e a parte dos desenhos através dos símbolozinhos do texto. Então, gostou? Aperta o like aí, dá um legal, uma beijoca no seu coração e até a próxima! Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o CEMET Digital Bonfim, conectado com você.